O que você está fazendo com o seu tempo? Essa é uma pergunta bastante filosófica, não é verdade? E que vem rondando a minha cabeça nos últimos meses, enfim, do final do ano passado para cá. Eu quero conversar com vocês hoje, desbravar sobre essa frase, sobre essa filosofia pura, que é falar sobre o nosso tempo. Mas antes de tudo, eu quero dar boas-vindas a você que me ouve agora, que parou um tempinho do seu dia para contemplar esse episódio. Eu te agradeço demais. Eu te agradeço demais por você estar aqui me ouvindo, por você engajar, por você compartilhar, por você comentar, por você fazer parte dessa comunidade do Eu Resolvi Falar e de todos os meus outros canais de comunicação, dos meus conteúdos. Faço tudo com muito prazer, porque agora de fato estou fazendo o que eu quero. E tem episódio que eu vou falar sobre isso, mas hoje vamos falar sobre o nosso tempo, que tem tudo a ver, inclusive. Mas se você chegou aqui agora, não esquece, por favor, curte esse episódio, classifica esse podcast, dá 5 estrelas para o Spotify, mandar para mais pessoas. Se você me ouve pelo YouTube, não esquece de curtir, porque lá é a curtida, né? Aqui é 5 estrelas, isso vai me ajudar muito. Lá é a curtida. Se inscreve no meu canal, porque no YouTube eu falo muito mais sobre comunicação não violenta, autodesenvolvimento, muito mais coisas diferente daqui. O estilo lá é um pouquinho diferente, mas que complementa todos os assuntos que eu falo aqui no podcast de forma muito mais livre e à vontade, né? Porque aqui é uma conversa, é um bate-papo. Eu amo. Então vamos lá, minha gente. Nosso tempo. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Passou carnaval, tá, minha filha, meu filho? Acabou carnaval, começou o ano de fato. Hoje eu estou gravando esse episódio, é 10 de março, tá? Então, 10 de março, nós estamos aí ainda no início do terceiro mês do ano. Sim, já é o terceiro mês do ano, primeiro trimestre. E você que fez as suas metas, planejou o seu ano, dá uma olhadinha lá nas tuas metas para ver se você já cumpriu com alguma delas, para ver se você realmente está engajado em tirar do papel os teus sonhos, as tuas metas, para você ter consciência se você está realmente utilizando o seu tempo da forma mais produtiva e mais digamos assim, assertiva possível. E quando eu falo produtiva, não é para você cair no gatilho da produtividade excessiva, que aqui já vai uma crítica e uma reflexão sobre isso, porque hoje, na nossa sociedade, a produtividade ela é muito mais valorizada e até glamourizada do que tempos atrás. Nós nas redes sociais que compartilhamos tudo da nossa vida, se a gente se pega não fazendo algo que é tido como não produtivo, a gente acaba se sentindo culpado e é julgado por essa audiência digital. É muito difícil a gente se permitir descansar nos dias de hoje. Quando eu estava refletindo sobre essa frase do que é que eu estou fazendo com o meu tempo, tinha duas vertentes. A primeira coisa, será que eu estou de fato colocando a minha energia em algo que eu gosto de fazer, que eu amo, que eu quero, ou eu estou perdendo o meu tempo com algo que não vai me levar para o destino que eu desejo, com algo que não está me trazendo satisfação pessoal, prazer, que não está me trazendo brilho nos olhos? Será que essa energia toda que eu estou desprendendo, ela é para me orgulhar? É para me fazer feliz? Ou é para agradar os outros? Quando eu trabalhava com marketing, com comunicação voltada para marketing, eu comecei a trabalhar nesse meio que foi algo totalmente novo na minha vida. Eu não sou formada em marketing, publicidade, eu sou formada em serviço social. Só que numa desilusão da minha vida com o serviço social, eu resolvi enveredar por outros caminhos. E naquela época, 2020, 2021, o boom era o marketing digital. Todo mundo vendia cursos para que você fizesse renda extra falando sobre marketing digital. E eu entrei nessa onda
quando eu estava grávida da minha filha, também por uma necessidade, porque eu estava desempregada na época, e eu achei que aquele caminho seria o mais fácil para eu conseguir uma renda extra. E fui. Meti a cara, comprei cursos, estudei, fui muito autodidata naquele período. Aliás, sempre fui, mas naquela época muito mais intenso. Eu fiz isso de forma muito mais intensa porque eu queria resultados rápidos. Eu estava muito embriagada na ideia que me foi vendida de que eu conseguiria resultados rápidos no digital. E, na verdade, não aconteceu nada disso. Com o passar do tempo, eu fui lapidando a minha forma de trabalhar, eu fui adequando esse trabalho com o marketing para algo que me trouxesse mais prazer. Então, eu parei de falar somente de vendas, de algo que eu não gostava, que me trazia muito desgaste para poder falar, para algo que me trouxesse um pouco mais de satisfação, que foi quando eu trouxe a questão da comunicação para o marketing. E aí eu comecei a trabalhar de uma forma mais feliz. Só que ainda assim, não era algo que eu desejava, não era algo que eu queria fazer. E no final das contas, eu estava me desgastando muito, eu estava investindo muito dinheiro e tempo em algo que não estava me satisfazendo 100% e nem me trazendo resultados financeiros satisfatórios. E quando eu parei para avaliar, eu percebi que eu estava seguindo por esse caminho ainda, porque eu ainda estava presa na ideia de que aquele caminho era o caminho mais rápido para eu atingir um potencial, uma, como é que eu posso dizer, uma relevância, uma autoridade, criar essa comunidade que todo mundo fala que tem que criar, para depois eu mudar de caminho e ir de fato para o caminho que eu queria. Eu estava fazendo um arrodeio, para quem é nordestino, a gente fala assim aqui, a gente arrodeia quando a gente quer dar uma volta muito grande por um assunto, ou por um tema, ou por uma situação na vida que poderia ter sido muito mais rápido, de fato, um caminho mais curto, se a gente tivesse focado naquilo que a gente realmente queria fazer. E aí, quando eu me dei conta que isso aconteceu ano passado, no, em julho do ano passado, depois de uma imersão que eu fiz em São Paulo, presencial, com a minha terapeuta maravilhosa, com a Gabi, e foi uma imersão em hipnoterapia, em autodesenvolvimento, enfim, de conexão, muito maravilhoso. E eu saí de lá pronta para desbravar o mundo interno e externo, falando daquilo que de fato eu queria falar. E acabou que nessa descoberta eu percebi que eu não estava, de fato, fazendo o que eu realmente queria. Eu estava querendo agradar aos outros. Eu estava querendo provar para os outros que o que eu estava fazendo tinha valor, que aquele caminho era o caminho que realmente eu queria, quando na verdade não era nada disso, não era nada daquilo. E nesse momento eu resolvi mudar a rota. Quando eu mudei a rota, num primeiro momento, que é sintomático de todo mundo, né, a gente sente culpa. "Opa, eu perdi muito tempo nesse caminho que eu poderia ter feito de forma muito mais rápida, fluida, diferente". Mas não, a gente não perdeu tempo. A gente somente teve que passar por esse caminho, no caso eu tive que passar por esse caminho para entender uma coisa que já estava clara e óbvia, mas que para mim naquele momento não era claro nem era óbvio. Então o caminho foi muito mais penoso. Mas você que me ouve agora não precisa passar por esse caminho penoso, não. Se você estiver atenta à sua intuição, à sua voz interior. Naquele momento eu estava muito desconectada da minha intuição, da minha espiritualidade, da minha voz interior, da voz de Deus, e eu me deixei conduzir pelas vozes externas do mundo, do que as pessoas diziam para mim, do que mentores diziam para mim, do que cursos diziam para mim, e eu acreditei piamente e fui. Ah, Janaína, a culpa é dos outros? Não, não é dos outros. Eu acreditei, porque eu estava desconectada daquilo que verdadeiramente é importante para mim. Então, eu acreditei naquela conversa, enfim, naquelas ideias, naquela vida. Não que eu não mereça. E aqui fica o alerta. Não é que você não mereça uma vida diferente, uma vida maravilhosa, que é o que eu buscava e busco até hoje. Não.
É como você está buscando isso, é de que maneira você está buscando isso, por qual caminho. É por um caminho que vai te trazer satisfação real, concreta, e aqui eu não falo de bens materiais, é de bens espirituais, emocionais, se está conectado com o seu ser, com os seus valores. Naquele momento eu não estava enxergando isso, não estava. Eu estava muito executora, fazendo, fazendo, fazendo tudo que tinha que ser feito e não estava parando, minha gente, parar para me ouvir, para contemplar os meus pensamentos, para selecionar as vozes que eram crenças, as vozes que eram limitações, as vozes que eram potencializadoras, que estava conectada à minha essência, aos meus valores, a Deus, que é o que eu acredito. Então, eu precisei passar por esse caminho, entendi, não me culpei, trouxe para o caminho da autorresponsabilidade e vi que aquilo foi um aprendizado. Opa, tudo bem, eu fiz tudo isso é porque eu ousei arriscar, eu ousei tentar fazer diferente, eu ousei sair do meu comodismo e agir. Mas ousar agir sem ter essa autoconsciência muito clara, muito firme, acaba nos fazendo colocar o pé no acelerador e perder o freio, perder o controle das coisas. Esse é um recado para que isso não aconteça com você, tá? E aí, desse momento, eu venho refletindo sobre isso. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O meu tempo é muito precioso. O meu tempo, ele é valoroso demais para eu estar desperdiçando com coisas que não vale a pena, com julgamentos, com autocríticas, enfim, com coisas e pensamentos que não vão me elevar, que não vão fortalecer a minha vida, a minha mentalidade, me fazer prosperar, ter abundância em todas as áreas da minha vida. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui, porque ele é muito atual, ele sempre vai ser muito atual. Quando todas as vezes que começa o ano, a gente pensa em fazer muita coisa. E hoje eu te convido a não fazer tanta coisa assim. Hoje eu te convido a parar, se autoavaliar, a meditar. A gente não tem o hábito de meditar. Eu não tenho o hábito de meditar, não vou ser hipócrita aqui com vocês. Mas eu, pelo menos, todos os dias agora, tento ter o meu momento de oração, que não é uma meditação guiada, não é uma meditação onde eu não falo nada, onde eu fico somente respirando, é uma meditação, digamos assim, ativa, porque eu sou assim, eu preciso fazer algo. Então, as minhas orações é uma meditação ativa, onde eu estou conversando com Deus, onde eu estou colocando as minhas necessidades, as minhas angústias, agradecendo, e eu sinto essa troca minha e de Jesus no momento que eu estou fazendo essa oração. Mas eu convido você, se você não tem o hábito da oração, ou se você não é de oração, a fazer a meditação. É você parar um momento do seu dia para escrever, para respirar, para se ouvir, sabe? Ou se ouvir e ouvir também os ruídos assim da natureza, não os ruídos de outras pessoas falando, porque isso só vai te agitar ainda mais. Mas os ruídos da natureza, o som do vento batendo no teu rosto, o som dos passarinhos, enfim, o som da água, da chuva, isso é maravilhoso, minha gente. Isso acalma no nível que você não tem ideia. Nesse momento de meditação, você vai perceber que muita coisa te vai ser revelado. Você vai conseguir enxergar com muito mais clareza coisas que estava passando despercebido pelo seu dia a dia. Atitudes que você estava tomando, comportamentos, hábitos que você estava tendo, está tendo, que não são, enfim, que não são bons para você, são prejudiciais, né? Ao contrário. E, enfim, você só vai ter benefícios. Você só vai ter benefícios em começar a criar esse hábito da meditação e começar a refletir sobre o seu tempo. Nós não somos infinitos, minha gente. Nós temos um tempo determinado para existir aqui nesse planeta. Então, que esse tempo ele seja dedicado para algo que realmente te faça evoluir aqui na Terra.
Eu ouvi o padre Reginaldo Manzotti falando um dia desses: "Construa algo que valha a pena o seu tempo". E essa frase ficou muito presa na minha mente, assim, batendo forte, lapidando forte na minha cabeça. Construa algo que valha realmente o seu tempo. Então agora, nesse momento, se eu já estava traçando esse caminho, agora eu quero muito mais. Então eu vou me tornar ainda mais autoconsciente, e autorresponsável, para que no momento que eu começar a desviar o meu caminho, começar a dar muito mais ouvido e atenção para o que os outros estão falando, para que a estratégia está falando. Eita, negócio chato, esse negócio de estratégia. Eu falava muito sobre isso quando eu estava no marketing. Minha gente, a estratégia, você tem que ter criticidade sempre em tudo que você for fazer e tudo que você ouve. Essa estratégia, ela tá ligada a a algo que faça sentido para você? Porque se não tiver, se for algo somente para atender a necessidade do outro, do seu cliente, do seu paciente, das pessoas que você gosta, da sua audiência, não vale a pena, tá bom? Não vale a pena. Porque assim, quando a gente trabalha com o digital, que a gente está ali vendendo o nosso produto, o nosso serviço, claro e evidente que a gente precisa ter uma estratégia comercial. Sim, a gente precisa. Mas nem tudo nessa vida tem que ser estratégia comercial. Você tem que ter a sua estratégia emocional, que vai valorizar aquilo que faz sentido para você, porque senão você fica somente um robô fazendo o que vai agradar os outros. Eu lembro muito do filme da Luísa Sonza, que ela tem uma crise. Aquela menina, ela passou por uma depressão terrível, crise de pânico, porque ela tinha que atender ao mercado da música e ela queria fazer algo totalmente diferente do que a estratégia do mercado da música estava mandando ela fazer. E é uma crise existencial mesmo. Para quem é artista, para quem vive de arte, é uma crise existencial, porque você começou fazendo aquilo porque você amava, porque você tinha prazer em compor, em tocar um instrumento, em cantar, e de repente você está fazendo música para agradar os outros, para vender somente, para atender uma necessidade do mercado. E aí como é que fica aquele prazer inicial de você fazer música porque você amava? Se perde e você vai se perdendo junto. E a Luísa se perdeu, mas teve coragem de voltar, de opa, peraí, eu vou bancar o que eu quero. Eu já tenho autoridade para isso, eu já tenho audiência, dinheiro para isso, né? Eu trabalhei a minha vida inteira, construí um patrimônio, agora eu quero fazer o que faz sentido para mim e emplacou músicas que, enfim, levaram ela para top mundial aí. Então, nem sempre, e muitas das vezes, na maioria das vezes, seguir a nossa estratégia emocional, e aqui eu não falo estratégia emocional deslocada do racional, tá? É daquilo que faz sentido para você. Seguir essa estratégia que faz sentido para você vai te trazer resultado muito melhores, muito superiores do que somente você fazer estratégia focada no mercado, focado no que os outros querem. Então foi esse o caminho que eu decidi fazer, parando de falar de comunicação voltada para marketing, para falar de comunicação que faz sentido para mim, que é a comunicação não violenta, a CNV, a comunicação assertiva. E aí eu passei a valorizar muito mais o meu tempo quando eu fiz esse caminho de volta. Não somente relacionado ao trabalho, eu queria que você pensasse no seu tempo relacionado ao prazer de estar vivo, de dedicar tempo a você, de dedicar tempo para o seu descanso, para a sua contemplação, para a meditação, como eu já falei aqui. Hoje, nós vivemos numa sociedade altamente produtivista. Não se deixe seduzir por esse discurso. Não se deixe seduzir por esse discurso. Você precisa dedicar tempo para você, para quem é importante para você, para as coisas que são importantes para você. Então, construa algo que valha realmente o seu tempo, tá bom? Passa o dia refletindo sobre isso, leva essa mensagem para o seu ano. Sempre que der, reavalie o seu caminho e
pensa: "O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que realmente esse tempo ele está sendo desgastado com algo que vai valer a pena ou não? Ah, Janaína, não posso ter um momento de, enfim, de bobeira? Lógico, lógico que pode ter um momento de bobeira. Você deve ter um momento de bobeira, não somente usar o tempo para vou construir algo sério aqui, que vai, enfim, vai ser bom para o mundo, para as pessoas. Não. Tenha um momento de bobeira, tenha um momento de contemplação, tenha um momento de seriedade, né? Tem que ter equilíbrio nessa vida. Tudo tem que ter equilíbrio nessa vida. É isso. É isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que reverbere essa mensagem aí. Se você gostou, me deixa saber. Compartilha esse episódio com todo mundo que está aí batendo cabeça em algo que não vale a pena. Chama a atenção dessa criatura, mandando esse áudio para ela, esse episódio para ela. E me deixa saber se eu contribuí com o seu dia. Isso me ajuda e me deixa muito feliz. Tá bom, minha gente? Um cheiro e até o próximo episódio.